As pessoas erram, cara. Nem todo mundo erra porque quer ser herege, não. Eu não sei se vocês sabem, tá? Eu não sei se vocês sabem que o cozinho seus também é sujo. Que vocês também cometem erros pra caramba sobre várias coisas. Heresia do Super Xandão. Jesus não é supremo. Sabe qual é a maior prova de que o homem não foi à lua? Eu Na falei primeira isso? tentativa dos caras... Vamos ver aqui qual que foi a fala, né? Vamos lá. Super Xandão. Vou deixar um like aqui no... Porque o Diácono, ele é gente boa. Já conversou comigo no Instagram, sempre foi muito respeitoso e tal, né? Vamos ver aí qual que é o lance. Incorrendo novamente. Mas eu vou pular aqui logo pro ponto também, pra não também ficar perdendo tempo, né? Porque toda hora falando que é Blue é complicado, velho. Bem polêmico, né? Esse jovem aí. Vamos ver o que ele está aqui afirmando dessa vez. Vamos lá. O Espírito Santo não é Deus. Jesus Cristo não é Deus, cara. Não é isso. O Criador é. Ele possui onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, imutabilidade, autoexistência. Eu não preciso falar pra você que Jesus não possuía tudo isso. Não tem como Jesus ser soberano. Soberano é o Criador porque ele possui todos! Esse dia eu fiquei puto, irmão. Esse dia eu fiquei puto. Porque aqui, e eu concordo aqui que ficou esquisito o jeito que eu tava explicando, tá? Não foi o melhor jeito de explicar, não. Escrito aqui, burro pra caramba, né? Pela parte que é o seguinte, o que eu tava tentando fazer, o diácono, né? Pro diácono aí. O que eu pretendia fazer, o Betinha, entender é que ele chegou na live e falou assim, Jesus é Deus, ponto final. Eu concordo com isso daí. O problema é, falar só isso tá errado, porque não é só disso que se trata. Porque Jesus não possui todos os atributos do Pai. Jesus é a ponte, é Deus encarnado na Terra, é o Verbo encarnado, mas ele não possui todos esses atributos. E pelo fato de Jesus possuir as duas naturezas, tanto a humana quanto a divina, existe essa diferença. Mas é que eu realmente, aqui eu falei de um jeito tão assim, rápido, né? Eu dei tanta ênfase em falar Jesus não é Deus, que, pô, a galera, né, claro, certo? A turma que, principalmente quem não me conhece, vai pegar esse momento e vai achar que eu tô acabando com tudo. Mas não é isso, rapaziada. Entendam de uma vez por todas. Jamais, você pode pegar aqui todas as lives que eu tenho e averiguar uma por uma. Todas as citações sobre Jesus Cristo que eu falo. Eu sempre deixei claro que Jesus Cristo é Deus encarnado na Terra, mas possui diferenças. Ele não é o próprio Deus aqui na Terra, por quê? Porque ele possui as duas naturezas. Ele não tem todos os atributos do Pai. Por isso que na Bíblia você tem passagens, inclusive, que o próprio Jesus fala: ninguém vai ao Pai se não for por mim. E, ao mesmo tempo, você também tem passagens que Jesus se coloca como Deus. Mas percebe como que isso pode parecer confuso para as pessoas que não estão habituadas com essa discussão? A pessoa fica, caramba, mas Jesus é Deus ou não é? Uma hora ele fala que é a ponte, outra hora ele diz que é o próprio. Não, ele é os dois! É aí que tá! Por isso, justamente por ele possuir ambas as naturezas, você não pode simplesmente falar que ele é só uma coisa ou apenas outra. Não dá pra falar que Jesus é apenas homem, isso sim seria, né, uma heresia, totalmente contrária à Bíblia, ou falar que ele é somente Deus. Não! Entendeu? É isso que eu tava tentando explicar. Não sei se ficou claro. É que realmente aqui, né, pô, ainda mais que ele pegou o momento da live aqui até desagradável, né, ô Diácono? Peço desculpa por isso, tá? É que esse dia aqui, nossa, tava falando sobre religião, questão da trindade, essa parada toda, e tem muito gado também, muita gente burra. Eu fiquei puto com o moleque, porque pelo amor de Deus, eu tava tentando encontrar um jeito tão fácil, tão simples de mostrar pra ele que essa frase dele não é só isso, não tá certa, que acabou que ficou uma coisa estranha mesmo, né? Mas não é, nunca foi essa ideia, pô. No vídeo você disse que Jesus era Deus, só disse que ele não era o pai da Trindade. Ficaram ansiosos pra fazer corte e atacar sua imagem. Aí é complicado, né? Mas eu, enfim, eu tô só sendo aqui, né, mais uma vez honesto, né, com o que eu tava tentando explicar, tá? Eu jamais na minha vida toda, eu nunca, jamais, em nenhum momento da minha vida, eu enxerguei Jesus como se não fosse Deus. Pra mim sempre foi muito claro que Jesus é Deus. Só que ele possui diferenças e propósito diferente. É outra coisa.
Entendeu? Sempre foi assim que eu vi. Então, é engraçado como que pega um negocinho assim pequeno e criam, né, uma puta coisa. Mas eu concordo que o corte aqui não ficou legal mesmo não, tá? Pra quem não me conhece, quem não tava na live, vê assim, eu falando dessa forma, a pessoa pode acabar entendendo errado mesmo. Então eu também tive culpa nisso aí, né? Só que não foi por mal, entendeu? Essa que é a questão. E aqui ele grita, né? Todos os atributos divinos, somente o Criador tem. A afirmação do Xandão é essa, como vocês puderam ver. Mas é muito fácil refutar esse irmão, nós vamos fazer com a Sagrada Escritura. Convido você, pegue... É porque quando você fala que ele não tem todos os atributos, não dá pra saber se você tá falando dele como homem ou como Deus. Mas, ô, Karate Caetano, assim, de novo, Jesus possui ambas as naturezas. E aqui na Terra, ou biblicamente nas Escrituras falando, Jesus nunca foi colocado como detentor de todos os atributos do Pai. Jesus, ele na verdade foi uma mescla, ele mostrou durante sua trajetória uma mescla. Ele sofreu tentações da carne, né, no deserto, foi tentado pelo diabo e obviamente estompou. Ele também conseguiu operar milagres, tudo por quê? Por dotação atribuída pelo Pai. Você tá entendendo? Então, tipo assim, Jesus aqui na Terra, Deus encarnado em forma dele aqui na Terra, de Jesus, ele não demonstrou a sua onipotência, sua onipresença, não mostrou todos esses atributos aí. Essa que é a questão. Então, tipo assim, existe aí um meio termo nessa história, entendeu? Por isso que eu falo que simplesmente falo, ó, Jesus é Deus, pronto e acabou. O que eu queria que o menino entendesse tudo bem, Jesus é Deus, mas não é só isso não. Ele é Deus sob outra forma e outra função aqui, porque ele também tem a natureza humana. Então não posso simplesmente falar que ele é 100% um ou 100% outro. É uma mescla. Tá entendendo? É tipo isso daí que eu tava tentando explicar, né? E aí a sua Bíblia em Mateus 28, 18. Vamos ver o que o próprio Jesus fala sobre ele mesmo, para entendermos aqui se a fala do Super Xandão tem algum sentido. Vamos ver aí o que Versículo 18, capítulo 28 de Mateus. Mas Jesus, aproximando, lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Peraí, quem é aquele que tem autoridade no céu e na terra? Se a autoridade, diácono, se a autoridade foi dada a Jesus e não partiu dele, você tá reforçando o que eu tô falando. Mas, meu Deus! A autoridade foi... Olha isso, é justamente esse o ponto. Você tá se auto-refutando, diácono, é isso. A autoridade... Nossa, olha isso, como que eu vou explicar, né? Olha, tem que... Caramba, irmão! Meu amigo, é isso que eu tô falando, diácono. Jesus, justamente por possuir ambas as naturezas, a autoridade divina foi entregue a ele por quem? Pelo Pai. Que ele é o detentor. Ele é o detentor de toda a autoridade. Ele entregou. Ele, por ser detentor de toda a autoridade e encarnar na terra como verbo, que era Jesus, o que ele fez? Ele entregou tal autoridade para o seu próprio filho. Que é ele mesmo na terra, em forma de homem. É aí que tá, velho. Pronto. Isso aqui é questão de interpretação pura, ó. Agora, se fosse um texto que dizesse assim, Jesus, colocasse tipo assim, ó, um contexto assim, Jesus sendo a autoridade suprema de tudo, como se toda a autoridade partisse dele, viesse dele. Aí sim. Entendeu? Mais ou menos o que eu tô dizendo? Então não, aqui tá bem claro, tá lá. A autoridade foi entregue a ele. Então alguém entregou. Quem? O Criador. O Criador, que é um só, né? O Criador. Não tem três entidades, não tem duas entidades, só existe um único Deus. Um. O Criador de tudo. Então... Colossenses 1:16 mandou R$5. Colossenses capítulo 1 e verso 16 diz que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então ele tem atributo de Criador. Mas realmente Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. Mas as pessoas da Trindade são diferentes. Mais único Deus. É isso aí. Tô comendo whey com melão. Bom, hein?
Quebrando o jejum aí, Se foi 18 dada a horas. autoridade, quem poderia ter autoridade para dar isso a ele? É bem fácil entender. Se não partiu dele, recebeu de alguém maior. No caso, o pai. Pra mim toda alegria e fiquei sentindo bem depois disso. Seria a influência do diabo. Falando sério, mandou deixa eu ver 5 aqui. reais. Se Jesus é Deus para quem Jesus orou no deserto e no jardim do Getsemane, ele Então. orou para ele mesmo. Não, mas é aí que tá. Sim, foi também pra ele mesmo, porque ele é o criador na terra. Só que, como Jesus veio pra dar o exemplo, ele precisava orar. Ele precisava dar o exemplo do que nós deveríamos fazer, irmão. É por isso, de novo, que ele tem ambas as naturezas. E é isso que eu tento explicar. E que as pessoas distorcem, cara. Tá entendendo? Velho, mas assim, convenhamos também que não é uma coisa tão complexa de entender, pô. Só se esforçar um pouquinho, né? Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Claro que não, né? Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. É o que o Criador fez. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Isso aqui é justamente por quê? Por conta do exemplo, né, que Jesus deu para nós. Foi uma maneira do Criador dar o próprio exemplo, se fazendo homem, né, através da criação do seu filho. É isso aí, velho. Eu acho que tá dando para entender, né? Mas enfim. Aí um atributo divino, a onipotência de Deus. Onipotência de Deus, não de Jesus. Porque a autoridade foi entregue a ele, diácono. Oh, meu Deus. O próprio Cristo, e nós sabemos isso por meio da teologia, é o verbo encarnado, Sim, minha gente. concordo. Ele é o verbo encarnado. Tá certo. Isso Ele daí se tá certo. encarnou. E o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Vamos pegar também a Bíblia. João capítulo 1, versículo 1. É bom refutá-lo com a Bíblia, né? Já que ele fala que tudo que está na Bíblia ele observa. Olha, Diácono, da outra vez que você gravou um vídeo me respondendo, você fez exatamente a mesma coisa. Você pegou trechos da Bíblia que você interpretou de forma errada e eu vim aqui e expliquei. Na verdade, da vez passada, eu acho que nem foram trechos da Bíblia que você pegou. Você pegou trechos de documentos do magistério. Alguma coisa assim, de quem que é? De representantes da Igreja Católica, algo do tipo. Não lembro da onde que ele tava. Cara, mas eu não sei o que esses caras estão querendo. De verdade, o próprio diácono aqui leu e interpretou errado a Bíblia. Minha Nossa Senhora. Não é possível, irmão, que só eu percebo isso. O que é? As pessoas estão com algum problema, cara? aqui, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus. E o verbo era Deus. Olha só, interessantíssimo. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus. E o verbo era Deus. Aqui, ele tá. O que tá colocando aqui justamente é a diferença que eu tô falando. Ao mesmo tempo que ele diz que o verbo estava junto de Deus, ele também era. Ô, rapaziada, é só pra mim que fica muito claro isso aqui? Douglas Alexandre Superchat 37 centavos. Ô, louco. Fala do Ben Mendes. Não, eu não. Não é possível, irmão, que. Não é possível que só eu. Então agora a gente precisa identificar quem é esse verbo. Quem é esse verbo? Quem é o verbo? Quem é o verbo? O verbo era Deus. Mas como que ele se fez na terra? Em forma de homem. Por isso que também por ter essa natureza humana, que era Jesus Cristo, Deus encarnado na terra, ele estava junto de Deus. Então, ao mesmo tempo que andava junto com Deus, ele também era. Basta irmos ao versículo 14 do mesmo qual que é o texto. próximo? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne e habitou entre nós? Cristo Jesus. É interessante.
Não. Já errou também. Quem se habitou entre nós foi Deus, meu Deus do céu. Não foi Cristo, cara. Ô, velho, ó, eu de verdade mesmo. Ô, Diácono, eu não tô entendendo mais nada, cara. Eu devo ser retardado. Eu vou acabar chegando à conclusão que eu sou um retardado mesmo. Por que tudo que vocês falam, irmão, pra mim tá errado? E tá na cara que tá errado. E parece que só eu vejo isso. E os caras ainda me chamam de... Fala que eu tô sendo herege. Puta merda, irmão. Caramba, que feitiçaria é essa? Deixa eu até voltar aqui pra ver o... Carne habitou entre nós. Não é possível. Vamos ver se foi isso mesmo. Cristo Jesus. Entre nós. Quem se fez carne e habitou entre nós? Cristo Jesus. Quem se fez verbo e habitou entre nós? Feliz aniversário, mandou 5 reais. Não é possível isso. Parabéns. Não, De coco mais amado. Que seu dia seja recheado de carinho, risadas e Bom, luz. Você é um presente na minha vida, um pedacinho de alegria que Tudo abençoa bem, meus vai. dias. Te adoro infinitamente, meu chuchuzinho lindo. Deixa Demais. pra lá, rapaziada. Deixa pra lá. Tá bom. É interessante que quando nós vamos aqui, ó, em Mateus 14:33, vou pegar esse texto também. Porque eu acho que com 3 textos já fica bem claro aqui a nossa refutação ao senhor Xandão. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Notem aqui a palavra no grego proskineo, que significa adoração. Então aqui Cristo está recebendo adoração. E é interessante que quando nós vamos em Apocalipse... Não. Olha lá, vamos voltar aqui de novo. 22. Deixa eu ver se eu entendi certo isso aqui. Calma aí. É que eu tô tão... Olha, eu tô tão com desgosto já, rapaziada, que eu acho que... Talvez eu tenha até... Deixa eu ver aqui de novo, que eu talvez até tenha entendido errado. Olha, Felipe O da Cia. proskineo, Joda que significa adoração. E a palavra verdadeira estavam na barca, prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Notem aqui a palavra no grego proskineo, que significa adoração. Então aqui Cristo está recebendo adoração. E é interessante que quando nós vamos em Apocalipse 22, versículo 8... Pior que no grego realmente é adoração. Não é por causa da palavra adoração, não. Eu pensei, na verdade, que ele tinha interpretado errado aqui de novo. Mas tudo bem. Acho que não. Acho que tá certo aqui. Tranquilo. Nenhuma criatura pode receber adoração senão Deus. Então, Cristo recebe. É porque... Sabe por que eu tô... Sabe por que é? É o seguinte. Aqui, por que é uma coisa que eu parei aqui pra escutar o que ele tá falando? Porque assim, rapaziada, Jesus, quando veio pra Terra, ele ensinou o povo a orar e adorar somente ao Pai. Jesus nunca orou pra adorarem ele. Por isso que aqui ele falou de um jeito que, tipo assim, isso aqui também não tá muito certo não, mas tudo bem, eu não vou nem ficar falando, cara. Jesus nunca pediu adoração. Não existe nenhum tipo de oração que seja pra adorar o próprio Jesus. O que ele faz, sim, é adorar ao Pai, tá? E você pode adorar ao Pai através de qual forma? Através de Jesus. Sem dúvida. Entendeu? Então, assim, justamente por ele ter vindo para a Terra para dar o exemplo, ele ensinou a orar para o Pai, o Criador, né? Ai, beleza. Recebeu a adoração. Santo Inácio de Antioquia, ele vai afirmar também categoricamente os atributos divinos de Jesus. Vamos ver aqui o que ele diz na carta aos Efésios, número 18. Nosso Deus, Jesus Cristo, foi concebido no seio de Maria. Então, notem que Santo Inácio está dizendo, Jesus Cristo, nosso Deus. Vamos ver também o que diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo. Sem problema, isso aqui não tem problema nenhum que ele falou. Ele saiu da Bíblia agora. Na Bíblia, olha, sinto muito, diácono, mas na Bíblia, cara, deixou a desejar. Agora, aqui nessa carta que você leu, tá certo. Isso aqui tá certo. Aqui não tem nada de errado. É isso aí mesmo. 464.
A igreja confessa que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O que eu falei para vocês? Jesus não é somente Deus, ele também é homem. E, diácono, aqui, isso não é atributo, cara. Não, isso são atributos, mas não são atributos divinos, todos que o Criador tem. Essa é a diferença. É óbvio que Jesus Cristo tem seus atributos, tem 1 milhão de atributos, mas estou falando aos atributos do Criador, que é somente ele possui. Então notem que aqui tanto a Sagrada Escritura, os pais da igreja, a doutrina católica, a tradição apostólica ensinam que Jesus Cristo é Deus. Ora, ele... Mas isso tá certo. Nunca houve discordância nisso aí. Mandou R$5. Como eu já expliquei. Professora de história. Salve, Xandão, aqui é o Hard. Uma forma fácil de você explicar isso aí, mano, é que na Bíblia a palavra Deus é Theos, que significa divindade. Então o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo era Theos, que significa divindade. Então o Messias, Jesus Cristo, ele era Deus, Theos, divindade, era uma divindade. E, então é fácil de explicar isso aí, mano. Em Colossenses 15 também vai dizer que ele é o primogênito, primeiro gerado do Pai. Ou seja, ele é o primeiro gerado, ele faz parte do Criador, como se fosse o braço do Criador. Ô Hard, sinceramente, eu acho aqui que o próprio vídeo do Diácono tá excelente. É autoexplicativo também, eu não precisava nem falar nada. Felipe nesse Garcia. react. Mateus Sinceramente, 24 e 36 olha, mandou R$5. Eu nem precisava falar nada. Disso, E a hora. eu sabe, e o Pai somos um. Lá em João capítulo 10, versículo 30. Então, negar a divindade de Cristo e sua soberania é um erro grotesco. É fugir daquilo que nos ensina as Escrituras. Ora, Cristo se encarnou, mas ele é Deus. Todo homem e todo Deus. Eu vi um teólogo falando na hora da crucificação, Jesus, dentro de si mesmo, sentia a ira do Pai. Então, porque ele era o Pai, correto? Claro, sem dúvida, irmão. Sem dúvida. Mas enfim, rapaziada, eu tô satisfeito com o que eu já falei. Eu acho que pra todo mundo já deu pra entender qual é o meu ponto, né? Opinião hipostática. Esse é o grande perigo das pessoas irem pra internet e começar a falar de teologia. Ai, meu Deus. Olha, é o seguinte aqui, tá? Eu já não... seguinte. Diácono, vamos lá. Pra finalizar esse assunto. Eu acho que ficou muito claro. Mas muito claro. Qual que é o meu ponto, tá? Não tenho mais o que acrescentar. Ficou muito claro também a forma na qual você interpretou ali a Bíblia. E eu ressaltei aqui os pontos, né? Beleza. Cara, olha, eu tô tão de saco cheio. Eu já nem tenho mais palavras, assim. Eu não tenho muita paciência pra esse joguinho, sabe? Eu entendo que aquele corte meu ali que você pegou tá ruim mesmo. Quem não me conhece pode achar realmente que eu cometi ali uma heresia, um erro. Tudo bem. Mas o que me deixa puto é me chamar de herege e não ver a minha opinião completa sobre o assunto. Por que você se disponibilizou, Diácono, a pegar esse corte apenas? Sendo que essa pergunta sobre a natureza de Jesus vem na minha live quase que todo dia. Tem literalmente 1 milhão de respostas. Eu sempre falo a mesma coisa. Em todas elas. Aí, nessa aqui, que eu fiquei puto com o menino que tava aqui enchendo o saco, que não queria entender o que eu tava falando. Que eu falei precipitadamente, né? Que eu quis deixar tão claro e acabei me prejudicando um pouco ali do jeito que eu falei. Que ficou um pouco esquisito, né? Que eu queria dizer que Jesus não é somente Deus, ele também é homem. Por que que esse aqui vocês pegam pra falar? Pra ficar depois com essa lacração toda pra cima. Custava ter parado e pensar, não, peraí, calma. Isso aqui é um corte do Xandão, ele claramente tá alterado, tá xingando o moleque aqui. Deixa eu ver outros cortes dele falando sobre isso. É muito simples, cara.
Olha que situação vergonhosa. Você citou a Bíblia aqui e interpretou tudo errado. Aí eu tenho que vir aqui e interpretar, falar como que é a interpretação. Aí você foi agora, você saiu da Bíblia e foi para as cartas aí, né, dos santos, que estão certíssimas. Todas as colocações que você fez aqui, depois que você parou de citar a Bíblia, tá certo, tô em pleno acordo. Nunca neguei isso aí. Inclusive, eu sou formado na igreja... Formado, assim, eu fui criado numa igreja católica, eu sei disso daí. A maneira como a igreja católica vê Jesus, pelo amor de Deus. Como eu já acabei de falar, nunca houve um dia na minha vida que sequer eu nunca cheguei nem a pensar na possibilidade, através de qualquer influência satânica, de achar que Jesus não é Deus. Sempre tive isso muito bem esclarecido. A questão que eu passei a compreender é que Jesus não tem só essa natureza divina. Ele tem a natureza humana também. Então é isso, cara. Eu, sinceramente, tá? Então assim, ó, agradeço pelo seu react. Só que assim, antes de virar e falar que alguém é herege, presta atenção, cara. Sabe por quê? Eu não gosto de ser chamado de herege. De verdade mesmo. Sabe, eu não gosto dessas coisas. Porque, eu juro pra você, eu posso em algum momento, por ignorância específica, ter uma conduta herege? Posso. Por ignorância específica. Mas colocar-me como herege, como se fosse uma vontade minha, como se eu quisesse simplesmente ficar vomitando coisas assim de má fé, eu odeio isso. Você, diácono, tá contribuindo para uma mentira. Eu acho que qualquer pessoa que ama o Criador não quer ser chamada de herege de modo desonesto, de modo não compatível com esse insulto. Isso daí pra mim é um insulto. Pô, eu não gosto dessas coisas, cara. Eu fico, por acaso, chamando vocês de hereges? Por vários erros que vocês claramente cometem? Eu fico gravando videozinhos seus que eu fico escolhendo pra falar, você foi herege. Ai, tá sendo herege. Ai, que herege. Ai, isso aqui é herege. Pelo amor de Deus, cara. Então, se for pra gravar um vídeo meu apontando um erro meu, que claramente eu cometo erros, né, de interpretação, como qualquer outra pessoa, me corrija então. Mas me corrija categoricamente, cara. Segundo o que tá na Bíblia. Não vem querer fazer um vídeo assim, lacrando, mostrando o que tá escrito na Bíblia, corroborando com justamente o que eu tava tentando explicar. Porque fica chato, ó. Fica uma coisa chata, eu fico sem graça de reagir a um vídeo desse. Chega até a parecer desonestidade da sua parte. Que eu sei que não é. Você veio conversar comigo no Instagram, me tratou bem, super gente boa. Aí agora vai lá e grava um vídeo assim. Inclusive falou que o filho dele gosta da minha live, gosta de me acompanhar. Qualquer coisa você é chamado de herege. Você não pode ser um cara que está livremente tentando interpretar a Bíblia. Você não pode opinar, dar a sua interpretação. As pessoas erram, cara. Nem todo mundo erra porque quer ser herege, não. Eu não sei se vocês sabem, tá? Eu não sei se vocês sabem que o cozinho seus também é sujo. Que vocês também cometem erros pra caramba sobre várias coisas. Toda e qualquer coisa é ficar apontando o dedo, herege. Ah, porque é a minha religião. A carta do santo, você é herege. Irmão, se for pra corrigir, corrijam categoricamente. E não com essa lacração aí, ó. E passando vergonha ainda, interpretando errado o que tá na palavra. Pelo amor de Deus, olha. Sobra nada mesmo, né, cara?